Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se faça neste ambiente, que possa nos envolvendo também os nossos irmãos desencarnados, que assim como nós, aqui vêm buscar conhecimento, relembrar os ensinamentos do Mestre. Que possamos ter um bom aproveitamento desta reunião. Para começar, eu vou ler uma mensagem, mas a mensagem apagou. Então, para começar, eu vou ler uma mensagem. É uma mensagem que foi recebida aqui na casa, nas nossas reuniões mediúnicas. Meus filhos bem-amados, paz seja convosco. Que cada um busque a alegria de servir, de perdoar, de agir sempre, e sempre com a piedade no coração, a caridade no falar, a empatia estampada no olhar. Porque agindo assim, meus amados, estarão cada um de vós, trabalhando a terra santa do coração, removendo sentimentos que são verdadeiras derrocadas do espírito. Retirando essas ervas daninhas para o plantio adequado da semente divina. Em todo ser, mas é chegado o momento de cuidarmos desta terra santa, desta semente abençoada, porque assim, crescendo, dará frutos, frutos doces de paz e felicidade. Ah, meus filhos, pudessem compreender a mensagem simples do Cristo, muito trabalhariam com o pensamento no porvir, valorizando o presente de agora. Estamos aqui reunidos no trabalho de amor, que ele seja ampliado, expandindo para onde quer que estejam. Busquem ser instrumentos do bem, busquem, meus filhos, se esforcem, porque a labuta do dia a dia traz a colheita abençoada. O suor é a dedicação dos justos. Não percam tempo com ociosidade, futilidades, medo. Não. Creiam em nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhem por vós. E trabalhar significa servir aos que nos rodeiam, estejam encarnados ou desencarnados. Sirvam com desprendimento e alegria, e o porvir os trará a colheita abençoada, os que já desejam estarem com o Pai. Bonita a mensagem, né? Alguém quer fazer a prece? Então, já com os nossos pensamentos elevados, buscando a sintonia com a espiritualidade superior, rogamos ao Mestre Jesus que presida esta nossa reunião, a espiritualidade benfeitora que nos acolhe, que nos oriente, que inspirem as coordenadoras do estudo e que possamos, todos nós, aprendendo cada dia mais, servir ao Senhor. Que assim seja. Hoje nós temos o privilégio das duas vozes mais doces e mais contagiantes do semeador. Joelma com o Livro dos Espíritos e Fabiana com o Evangelho. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus, então, continue nos envolvendo. E a gente já sabe qual que é o perigo, né? Dessas vozes mais baixas, né? O perigo é dormir. Mas brincadeiras
Como, né? Como diz, vai embalando de repente. Mas vamos lá, vamos juntos aqui que a gente está estudando, então, qual que é a missão e a ocupação dos espíritos, né? Para nós aqui, a gente já tem essa clareza do que nós fazemos enquanto estamos aqui no mundo material, que é o nosso aprimoramento, o nosso melhoramento. E agora a gente está estudando, e quando nós deixarmos, né, aqui a matéria, qual será então aí, né, a nossa ocupação? E aí, na semana passada, a Fabiana já nos trouxe que, independente da condição que a gente tenha, né, se a gente ainda seja um espírito que está ali, né, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, que a gente ainda não tenha ainda muita inteligência, muita sabedoria, que nós teremos, sim, condições de trabalhar, condições de auxiliar mesmo no mundo dos espíritos, né? É claro que a responsabilidade, que a atribuição, ela vai depender ali da nossa condição, da condição de executar. Mas que todos nós, por mais que às vezes a gente fale, nossa, mas eu ainda tenho tanto a aprender, né? Ainda tenho tanto a desenvolver, ainda tenho tantas imperfeições, o que eu vou fazer quando eu chegar lá no mundo dos espíritos? Se o nosso desejo for de continuar evoluindo, de trabalhar, nós teremos sim, né, aquela ocupação. E aí todo mundo lembra da história, né, do burrinho de carga? E que nos trouxe isso, né, que todos nós temos essa condição. E a gente vai dar continuidade estudando a questão 562, que vai falar um pouquinho, né, de qual é a ocupação aqui dos espíritos que já têm mais condições, né? Mais condições em que sentido? Que já alcançaram um nível maior de inteligência, de sabedoria e também aí de moralidade. O que esses espíritos ficam fazendo, né? Qual que seria a ocupação deles? Que vamos trabalhar para que, né, não demore muito tempo, seja a nossa ocupação, quando a gente, né, trabalhar um pouquinho mais e chegar lá, no mundo dos espíritos. Então, vamos lá. 562, ela pergunta assim, Kardec pergunta, os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou ainda têm ocupações? Então, o que Kardec está aqui perguntando? Se nós evoluímos, se nós vamos aprendendo, adquirindo conhecimento, adquirindo inteligência, sabedoria, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo virtudes, tanto aqui no mundo material, como a gente desencarna no mundo espiritual, e quando nós já tivermos, então, alcançado essa ordem mais elevada, né? Hoje nós somos espíritos ali imperfeitos, mas a gente vai reencarnando, vai aprendendo, né? Enfim, a gente se torna, então, né, bons espíritos. E aí, quando nós já tivermos, né, feita a aquisição de todos os conhecimentos, de toda a inteligência, né, ganhado ali e elevado, crescido em moralidade, quando nós nos tornarmos esses espíritos puros ali, né? Então, o que acontece? O que esses espíritos puros, que já têm todo o conhecimento, sabedoria e moralidade, o que eles ficam fazendo? Eles não precisam mais trabalhar pela sua evolução, porque eles já conquistaram. E então, qual seria, né, ali a ocupação? E aí, o que passa na nossa cabeça? A gente já, né, tem, por algumas outras filosofias e até religiões, aquela ideia do anjo, né? E o que os anjos fazem? Não tem aquela ideia de tocar harpa, né? Seria essa ociosidade? Então, quando nós alcançarmos ali, né, toda essa capacidade, toda essa potencialidade que nós temos, o que nós vamos fazer? Vamos ver aqui qual é a resposta? E aí os espíritos respondem assim, que querias que eles fizessem por toda a eternidade? Então, esses espíritos que já alcançaram ali, né, a condição de espíritos puros, da ordem mais elevada. O que a gente queria que eles fizessem, né, durante todo o sempre? E aí eles trazem a eterna ociosidade. Outros. Então, vamos pensar, né, em qual é o espírito, né, puro que nós conhecemos e o trabalho incessante dele. O espírito puro que já esteve aqui na Terra, que nós podemos, né, atestar com certeza, é Jesus. E olha quanto Jesus trabalhou.
Então, quando Jesus, que não tinha mais necessidade de encarnar, porque ele já tinha conquistado aí a sua pureza, ele não tinha mais essa necessidade, mas ele resolve encarnar então aqui na Terra numa missão de amor, para nos fazer lembrar os ensinamentos que já estavam na nossa consciência, mas que a gente precisava avançar um pouco mais e compreender a aplicação de uma forma mais prática. Então, quando Jesus esteve aqui, ele já tinha alcançado toda a... O que ele faz, então? Ele vem numa missão de amor. Ele continua, mas agora ele vai levando todo o conhecimento, toda a vivência e também toda a moralidade dele, que ele transmitia no contato, na conversa, no olhar, né? Ele vai levando, então, aos irmãos para quê? Para que esses irmãos possam também se transformar e um dia se tornarem, assim como Jesus, né, esses espíritos crísticos. Olha que bonito. Então, quanto mais nós vamos, né, nos aprimorando, mais a gente começa a trabalhar também pelo outro. E isso, né, é algo muito bonito. Porque imagina se a gente, né, nossa, já alcançamos tudo, já trabalhamos, já, né, temos todo o conhecimento agora, já temos toda a moralidade. E aí a gente não tivesse nada para fazer. Vamos pegar um exemplo? Cada um pensa num lugar que gosta muito de tirar férias, né? Talvez alguns vão pensar na praia, outros vão pensar ali numa região, né, de montanhas, enfim. Então, vamos pensar que a gente foi para lá. E aí, como é que é ali a primeira semana? Aquele ócio, né? É uma beleza, não é? Na primeira semana ali nas montanhas, né? Ou na praia, é uma maravilha. Então, a gente está ali sem fazer nada, só na contemplação da natureza, né? Na contemplação ali do divino, da obra divina. É lindo. Vamos para a segunda semana. Aí a gente já começa a ficar meio incomodado, não é? Na terceira semana, a gente já começa a ficar inquieto. Na quarta semana, a gente já vai procurar alguma coisa para fazer. Né? Por quê? Porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza é o movimento. Então, mesmo quando nós já tivermos conquistado tudo que nós necessitamos em moralidade, em sabedoria, nós continuaremos trabalhando. Nós continuaremos trabalhando em prol dos nossos irmãos. E aí a gente compreende aquela fala de Jesus. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, nós teremos todo esse trabalho aí pela frente. E aí tem uma pessoa, né, bem próxima, né, da nossa convivência, que ela brinca que ela quer desencarnar, né, para descansar. Falando, nossa, estou cansada demais, eu quero, né, desencarnar para descansar. E aí a gente foi, né, comentar com ela, fomos esclarecer, falou, não, mas quando a gente desencarna, e assim que a gente já tem condições, que a gente já entende, que a gente está no plano espiritual e a gente já tem condições, né, a gente começa a trabalhar. Nossa, mas aí não, Aí que hora que eu vou descansar? Mas qual que é, né, às vezes, a visão que a gente tem desse trabalho? Muitas vezes, a gente vai fazer um trabalho que é árduo, não é? Vamos pensar nas coisas que a gente tem no nosso trabalho profissional, nas coisas que a gente faz em casa. A gente tem aquelas tarefas ali que a gente não gosta, não tem? Passar roupa, né? São poucas pessoas que gostam de passar roupa. Passar roupa é uma coisa difícil, não é? É árdua, porque parece que não rende. Aí chega um momento que a gente começa a contar quantas peças faltam. E a hora que a gente vê quantas peças faltam e que não está rendendo, vai dando desespero, não é? Mas é porque é um trabalho, né, cansativo, é um trabalho penoso, a gente fica de pé, né, se for um dia quente o ferro esquenta também, enfim. Então, e é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Agora vamos pensar numa coisa que a gente gosta muito de fazer. Cada um pensa numa coisa que gosta muito que a gente faz, pode ser de uma atividade que a gente tem em casa, pode ser um hobby, um lazer, como é que é? O tempo passa e a gente não vê. Não é? É gostoso. Vai passando o tempo e a gente não está ali nem percebendo, né, que o tempo passou. Então, quando nós, né, tivermos já essa condição, vai ser esse segundo tipo de trabalho. É um trabalho que é prazeroso. Auxiliar, continuar trabalhando em prol, né, tanto do nosso desenvolvimento quanto dos nossos irmãos, quando já formos esses espíritos puros, enfim. O que é? É um trabalho prazeroso que a gente vai encontrar e que não vai ter nada de cansativo. Por quê?
Porque não vai ter mais, gente, corpo físico, né? Estaremos lá no mundo dos espíritos atuando. Então, nada dessas dificuldades, né, a gente vai sentir. Então, vai ser muito gostoso. Vai ser como se fosse um descanso. Por quê? Porque para nós o pensamento vai ser tudo. Então, faremos tudo a partir do quê? Do nosso pensamento, que já vai ser, né, bem elevado, que a gente já vai amar. Olha que maravilha. Então, por isso, mesmo, né, estando ali no mundo dos espíritos, esse descanso não vai ser necessário. Porque quem precisa do descanso é o corpo físico. E porque o trabalho se tornará para nós cada vez mais fonte de satisfação, fonte de realização. Então, a gente não vai ter o cansaço, né, do corpo físico, e a gente vai ter aquela alegria genuína de saber o porquê que a gente está trabalhando e qual que é o alcance do nosso trabalho. Né? Quantas e quantas almas, quantos e quantos outros espíritos nós teremos condições de tocar. Então, vai ser uma delícia. Então, ninguém precisa ficar preocupado, né, e falar assim, mas esses espíritos demais, que hora que eu vou descansar depois que eu deixar o corpo físico? Pode ficar tranquilo que a gente não vai precisar desse descanso. Por quê? Cada vez mais o trabalho vai ser prazeroso, não vai ser nada árduo e vai ser tudo por meio do nosso pensamento e do nosso sentimento. E aí, na questão 562, a linha A, Kardec pergunta, mas então, qual que é a natureza das suas ocupações? Qual que é a natureza das ocupações desses espíritos de ordem mais elevada, dos espíritos puros? E aí a resposta é, receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Aí a gente fala, olha, gostei dessa resposta, né? Receber diretamente as ordens de Deus. Porque o que mais nós desejamos? Poder compreender melhor Deus, entender melhor Deus, perceber melhor Deus, não é? E aí a gente vai lembrar de uma das bem-aventuranças que fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a partir do momento que nós deixamos para trás todas as imperfeições, desenvolvermos, né, todas as virtudes, avançarmos, alcançando todo o conhecimento, toda a inteligência, transformando tudo isso em sabedoria, nós seremos estes que estarão em contato o quê? Contato íntimo com Deus. Nós comungaremos do pensamento. Tudo aquilo que às vezes a gente ainda não entende, nós vamos entender ali com muita clareza. Nós vamos, né, ter todas as respostas que hoje nós tanto buscamos. Né? Porque às vezes a gente fica assim, mas por que Deus fica criando espírito até hoje? Né? Já tem um tanto, e como é que vai funcionando esse negócio desses mundos? Né? Nós vamos entender tudo isso. E mais, nós seremos então, quando tivermos já, né, nessa ordem mais elevada, a condição de presidir, então, a criação de novos mundos, como foi o caso de Jesus com a Terra. Então, Jesus acompanhou todo o processo de formação do nosso globo, sabendo que aqui a Terra, quando ela estava se formando, há milhões e milhões de anos atrás, ela seria a morada de muitos irmãos dele, de muitos filhos de Deus, que teriam, então, nesse planeta, a possibilidade de desenvolver aí, né, uma série de etapas evolutivas, conforme a Terra vai nos proporcionando, né? Então, já passamos, talvez, né, muitos de nós já passamos aqui pela Terra quando era um mundo primitivo, estamos aqui agora, né, quando ela é esse mundo, né, de expiação e provas. Vamos trabalhar para que a gente tenha condições, né, de voltar, de reencarnar aqui na Terra quando, né, ela já estiver regenerada, mas se não tivermos essa condição, não tem problema, a gente vai para um outro mundo correspondente com a nossa evolução. Então, quando Jesus estava ali presidindo todo esse movimento de criação, né, do globo, da Terra, ele não estava ali falando, deixa eu ir ali fazer, né? Deixa eu ir ali manipular os elementos para que se constitua um mundo. Não, para quê? Para que muitos espíritos, muitos filhos de Deus tivessem a oportunidade de, nessa escola, alcançarem etapa por etapa do seu desenvolvimento, claro, podendo, né, continuar e completar em outros mundos, sim. Tá? Para quê? Para que um dia alcançassem a mesma felicidade que Jesus já desfruta, a mesma amorosidade, a mesma plenitude que Jesus já desfruta. Então, o pensamento, né, do espírito puro, dessa ordem mais elevada, nunca é só no imediatismo.
Ele vê além, ele percebe além e comunga ali do pensamento de Deus. Por isso que ele dá execução ali aos desígnios divinos, porque ele entende, ele conhece, ele compreende o pensamento. Muito bem. Nós vamos agora para a questão 563, que traz assim: as ocupações dos espíritos são incessantes? Aqui está aparecendo a nossa conhecida, né? Fala, gente, mas os espíritos ficam trabalhando lá o tempo inteiro. E agora a gente vai ter essa resposta. Então, como é que os espíritos responderam? Os espíritos superiores, eles disseram assim: incessante sim. Então, os espíritos, eles não param. Ele fala, Gê, mas não cansa? Não, porque não tem corpo físico. Então, não há esse cansaço. Porque, às vezes, depois de uma jornada árdua, né? Então, vamos lá pensar, todo passando roupa. Nós vamos ficar bem cansados, vamos? Mas, para os espíritos, não há essa realidade. Né? Não há essa realidade no sentido de não há esse cansaço que o corpo físico traz. Né? E aí eles respondem, incessante sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Então, os espíritos, o tempo todo, eles estão o quê? Pensando. E nós, para a gente fazer algo, o que a gente precisa? A gente precisa, enquanto nós estamos aqui encarnados, ir lá e falar, não, agora, né, preciso fazer alguma coisa. A gente precisa ir lá até o local, providenciar, né, as ferramentas, o material, o que quer que envolva aquilo que a gente vai fazer. Mas no mundo espiritual, basta o pensamento. Então, lá no mundo espiritual, o pensamento é para o espírito o que para nós encarnados são as mãos. Então, qual que é a força de trabalho no mundo espiritual? O pensamento. Então, logo a gente pense, nós já teremos ali a criação, a execução, a correspondência, né, daquele nosso projeto, daquela nossa ideia, daquele nosso desejo. E aí é interessante que a gente lembra mais uma vez de Jesus, né? Porque Jesus nos diz, vigiai e orai. Por que a gente já precisa vigiar e, né, o pensamento desde agora? Porque nós estamos aqui, mas a gente não pode se esquecer de que nós retornaremos ao mundo espiritual, porque lá é a nossa verdadeira pátria. Então, Jesus está dizendo para nós, treine o tempo todo cuidar dos pensamentos. Por quê? No mundo espiritual, basta o pensamento, mas aqui no mundo material, tudo vai começar pelo pensamento. Então, a gente fica ali tendo aquela ideia, a gente vai alimentando aquela ideia, e quando a gente menos percebe, a gente já está fazendo aquilo, caminhando naquela direção. Então, se é uma ideia positiva, que bom, né? Se é uma ideia assim, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou ter mais paciência com as pessoas, né? Eu quero aprender a ser mais tolerante, começa no nosso pensamento, em pouco tempo nós já estaremos executando isso, isso vai se transformar em realidade. Mas se é o contrário, eu vou adoecer, eu não vou ficar bem, coisas ruins vão acontecer, o que a gente está, de alguma forma, treinando o nosso olhar? A gente está se preparando para coisas difíceis. E aí, quando a gente menos percebe, não que as coisas difíceis acontecem, nós fazemos as coisas ficarem mais difíceis. Então, por isso que Jesus nos conta, já vai treinando. O pensamento, para nós, é tudo. Aqui no mundo material, a gente precisa pensar e depois executar. Mas, no mundo espiritual, basta o pensamento. Então, vamos cuidar bastante. Né? E aí, os espíritos continuam respondendo assim. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos, então desses, né, que já estão desencarnados, com as ocupações materiais dos homens, com o nosso trabalho, né? Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Então, é aquilo, né, que nós trouxemos ali no exemplo de fazer uma coisa que a gente às vezes não gosta e de fazer uma coisa que nós gostamos e entendemos o porquê que nós estamos fazendo. Para nós, às vezes, o trabalho é penoso. Por quê? Porque a gente não entende muitas vezes o significado, porque tem essa parte material, né, tem o cansaço do corpo físico, todas essas barreiras que a gente precisa, né, superar. Mas, no mundo espiritual, esses espíritos, né, que já têm essa condição, já têm esse entendimento, essa elevação, para eles o trabalho é uma felicidade. É uma alegria todas as vezes que eles têm condição de fazer algo que seja útil.
mesmo que seja útil para uma única pessoa. Então, se eles conseguem, às vezes, influenciar uma única pessoa a fazer o bem, uma única pessoa a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir para algo que seja mais positivo, mais saudável, isso já traz uma felicidade, né, muito grande. Sem contar que não há essa necessidade de parar para descansar, porque não haverá esse cansaço físico que a gente experimenta. E nós vamos, então, já encerrando por aqui, mas com uma história para a gente fechar e para que a gente possa treinar o nosso olhar no decorrer dessa semana. Sobre tudo aquilo que a gente faz, né? Então, o que a gente considera como trabalho? Toda ocupação útil. Então, o trabalho é o trabalho voluntário que a gente faz, o trabalho que gera uma renda, o trabalho que nós fazemos em casa. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, vamos treinar o nosso olhar, né, no decorrer dessa semana. E aí, conta-se que havia um pedestre que estava passando pela rua e ele viu dois pedreiros fazendo exatamente a mesma coisa. Eles estavam levantando o muro. Então, pegava a massa, pegava o tijolo e ia ali colocando o muro. Ele reparou que o primeiro pedreiro estava muito nervoso, estava com uma expressão triste, carrancuda, sabe? E o muro dele estava baixinho, baixinho. Mas ele viu o outro pedreiro que o muro já estava bem alto. E ele estava alegre, estava cantando, estava sorrindo, enfim. E aí esse pedestre ficou intrigado, ele ficou curioso. Falou, gente, por que eles estão fazendo a mesma coisa? Mas um está ali, né, acabrunhado, bravo, o serviço não está rendendo. O outro está ali no mesmo sol escaldante, está feliz, alegre, né, enfim. O que está acontecendo? E ele resolve perguntar para o primeiro. Né? Ele vai lá e pergunta para o primeiro. Fala assim, nossa, mas o que você está fazendo? O que vocês imaginam que é a resposta? É nada amigável. O primeiro fala assim, estou fazendo um muro, você não está vendo? Né? Aí ele vai fazer a mesma pergunta para o segundo. Ele chega para o segundo e fala assim, nossa, o que você está fazendo? Aí o que o segundo fala? Eu estou construindo uma catedral. Percebem aqui qual é a diferença? O primeiro, ele estava ali na ação imediata, isso aqui é só um muro. Mas o segundo, ele já percebia qual era o quê? O significado do trabalho dele. Aquele muro que ele estava fazendo, qual seria o resultado final? Aquele resultado final seria um templo, um lugar em que as pessoas poderiam ali fazer preces, orar, se conectar com o divino. A gente sabe que a gente não precisa de lugar para nos conectarmos com Deus, não é mesmo? Mas, né, ali seria um local a mais para que as pessoas pudessem fazer isso. E aí fica esse convite. Em qualquer atividade que a gente faça, mesmo que seja o café da manhã, eu vou coar um café e vou colocar lá na mesa. Que a gente faça com o olhar do segundo trabalhador. Com o olhar de entender o que é que está ali naquele gesto. Não é só o café. É um alimento que pode ir carregado de amor, carregado de desejos ali, de esperança, de que a pessoa tenha um bom dia. Por quê? Porque a gente está fazendo algo para o outro, a gente está tendo ali a possibilidade de ser útil ao nosso próximo. Se é lá no nosso trabalho e a gente atende pessoas, que a gente possa fazer da mesma maneira, com alegria, com sorriso no rosto, entendendo que a forma que a gente está tratando ali aquela pessoa pode fazer a diferença na vida dela e a gente já estará aí, né, o quê? Sendo útil. E isso a gente precisa carregar no nosso pensamento, que é assim, nas pequenas coisas que eu faço, mesmo que seja cumprimentar uma pessoa, como eu posso fazer isso da melhor maneira para levar algo mais, para ver além. Porque às vezes não é só o cumprimento de uma pessoa que eu estou fazendo. Às vezes é oferecendo a ela o único bom dia do dia todo que ela vai ter. Às vezes é levando esperança por meio de um sorriso, por meio de um olhar. Então, que a gente possa ver além de tudo aquilo que a gente faz, nas pequenas e nas grandes coisas, que a gente possa já ir, né, se preparando para que um dia a gente seja esses espíritos aí da ordem elevada que percebem toda a sua utilidade e que são felizes exatamente por serem úteis. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações, que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, um capítulo muito lindo, que é uma das bem-aventuranças do Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos. Quando a gente fala em misericórdia, a primeira palavra que vem à nossa mente é qual palavra? Perdão.
Mas a misericórdia, ela engloba a bondade, a empatia, a piedade, a indulgência. E é interessante que hoje, nos itens 5 e 6, é uma mensagem chamada reconciliai-vos com os vossos adversários. É uma passagem do Cristo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, a gente vai prestar atenção porque são palavras de quem? De Jesus. E o que é interessante, né? Aqui Jesus vai dizer para nós, reconciliai-vos com os vossos adversários o mais rápido possível, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro, e o ministro te coloque na cadeia, e que lá você fique até que pague o último ceitil. O que Jesus está falando para nós? Ele vai nos dizer, reconciliai com os vossos adversários. Então, seja qual for a ofensa, qual for a contenda, a briga, o ódio, seja o que for, a gente deve resolver isso o mais rápido possível. E quando ele fala, enquanto estás a caminho, o que Jesus está dizendo para nós? Que enquanto nós estamos aqui reunidos, e nós temos os nossos desafetos, que os desafetos passados a gente lembra deles? Dificilmente. E muitos deles nos obsediam. Então, para a gente não, ter, não aumentar essa lista, vamos dizer assim, esses inimigos, esses desafetos que convivem conosco hoje, que a gente se reconcilie. O que é essa reconciliação? Porque a gente fica pensando, nossa, mas vou ter que ir lá naquela pessoa, que a pessoa me odeia tanto, né? É até perigoso ir lá, né? Não é no sentido da gente ir lá e ter por essa pessoa o carinho que a gente tem pelos amigos. Sempre que tiver oportunidade, pagar o mal com o bem. Orar por essas pessoas. É nós estarmos imbuídos dessa bondade íntima e que a gente vai direcionar a esses adversários, para que ele não nos entregue ao juiz, ao ministro. O que Jesus está falando? Porque se ele desencarna, muito provavelmente esse ódio, ele, se existe, ele pode ficar o quê? Mais forte, mais atrelado. É o que nós vivenciamos nas reuniões mediúnicas. Então, quando a gente fala em obsessão, em possessão, em subjugação, a gente está falando aqui da ausência do perdão em si, dessa reconciliação. Porque quando a gente desencarna, a gente não vira santo. A gente não muda o pensamento da gente. A gente desencarna como? Como a gente é. Com os pensamentos, com os sentimentos, com as amizades, com a prática do bem, com a ausência do bem. Então, nós vamos do jeito que nós estamos. Então, nesses relacionamentos conturbados, o que pode acontecer com essa ausência de perdão? Muitas vezes, esses ódios, eles vão ficar tão entrelaçados que a gente percebe aqui quantos irmãos sofredores vêm nas reuniões mediúnicas e vão falar das suas dores, das suas dificuldades, mas de que forma? Eu odeio aquela pessoa. Porque numa outra existência a pessoa fez isso, 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 isso. Só que muitas vezes o encarnado, ele já não está mais o quê? Ele não tem essa lembrança. Então, qual que seria a sintonia? Porque quando a gente fala em processos obsessivos, a prática do mal que certos espíritos têm a condição de realizar, o que a gente tem que pensar? Numa palavrinha, que é afinidade. Porque nenhum espírito pode nos prejudicar sem que a gente tenha o quê? Afinidade. Nesse sentido da obsessão clássica, essas vinganças que vêm lá de existências passadas e que se nós estamos aqui hoje não lembramos, o que vai nos vincular a esses irmãos? Muitas vezes um sentimento inconsciente de culpa, muitas vezes os nossos vícios, o nosso desânimo vão nos colocando na mesma vibração desses irmãos.
Porque se eles nos encontram em vibrações elevadas, na prática no bem, na oração, eles não conseguem nos perturbar. Ah, mas eles perturbam a gente tão fácil, a gente tem que falar, a gente é ruim. Não, nós estamos num processo evolutivo. E essas contendas são justamente o quê? Para que haja o perdão de ambas as partes. Então, quando a gente fala lei de causa e efeito, aqui a gente tem que entender a bondade de Deus, que permite que a gente repare o mal que fizemos, como também que reparem o mal que fizeram conosco. Mas somos nós com essa lei de amor. Porque aquele que perdoa, ele se desvincula. Mesmo que o outro continue odiando, não tem sintonia. Não tem como nós sentirmos aquilo que nós não vibramos nessa mesma faixa. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente fala de processos dolorosos de obsessão, quantas famílias estão passando por isso, essa tristeza, esse desânimo, às vezes a gente fala, nossa, o que está acontecendo comigo? Então, o esclarecimento, o conhecimento e conhecer que o próprio Cristo nos traz esse ensinamento, nos leva à nossa transformação moral. O que é essa transformação? Nós olharmos para dentro de nós, percebermos aquilo que nós ainda carregamos de inferioridade. No sentido do perdão, é o nosso orgulho. Ah, mas eu vou perdoar, você sabe o que ele me fez? A gente está sempre acima do próximo. Não importa o que o outro fez. Na semana passada a gente teve o perdão, quando Jesus ele pede perdoar 70 vezes, 7 vezes, o que ele está falando? Um perdão incondicional. Palavrinha difícil essa, por quê? Porque é um perdão que a gente não coloca condição. Porque fala assim, ele só gritou comigo, eu perdoo. Nossa, mas fiquei sabendo que ele me matou no outro encarnado. Vamos perdoar. Não, é qualquer coisa, quantas vezes forem feitas. Por quê? Porque nós nos libertamos desses sofrimentos. Enquanto a gente não se liberta, é o que Jesus está falando, é essa cadeia. Qual cadeia? A gente vai ser preso onde? É a prisão da consciência. A gente não se sente bem. E a gente fica nessa situação até que a gente pague o último ceitil. Até que a gente perdoe ou que a gente seja perdoado. Então, o perdão, quando Jesus nos ensina, ele nos ensina uma forma da gente se libertar dessas contendas. É o ponto final. Ali, nas reuniões mediúnicas, que a gente vai ouvindo o sofrimento desses irmãos, então, muitos são obsessores ferrenhos. Eles vêm dizer, por exemplo, que querem que aquela pessoa, que ela esteja morta. São coisas fortes. E quando há uma regressão, o que esses espíritos percebem? Que eles também prejudicaram. Eles vão percebendo que não estão com toda essa razão. Porque se nós já desejamos evoluir no sentido desse caminho que Jesus nos indica, quando ele fala, eu sou o caminho da verdade, para a verdade, da vida, para a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim. Esse vem a Deus é ninguém chega a esse reino dos céus, a essa perfeição, senão pelo Cristo. Não essa individualidade, mas os seus ensinamentos, humildade, misericórdia, mansuetude, justiça. É essa pureza de coração. É esse perdão que vai, muitas vezes, fazer com que a gente olhe o ofensor e ore por ele. Que tenha piedade dele, porque ninguém ofende estando bem. Vocês concordam? A gente teve ali o exemplo que a Joelma deu ali dos 2 pedreiros. Por que aquele responde assim? Ele não está bem com uma pessoa que ele nunca viu na vida? Não, ele não está bem consigo. E quando a gente vai alimentando esse ódio, ansiando por vingança, aí a gente lembra que a gente é espírita e fala, eu não quero vingança não quero nem pensar nisso. De repente, aquele ofensor, acontece uma coisa horrível com ele. A gente é capaz de falar, nossa, mas Deus tarda, mas não falha, né? Deus é justo, né? Aí aqui a gente reconhece qual o sentimento em nós? A misericórdia.
Não, né? A gente não teve ali vias de fato, mas qual que foi o pensamento? A gente chama a justiça de Deus para falar, olha Deus, o que a pessoa está fazendo? Só que quando a gente chama para a pessoa, a gente chama para quem também? A gente chama para a gente. Por isso que é bom conhecer a si mesmo, que fica mais fácil até perdoar, não fica? Vocês já viram que quando a gente fala alguma coisa de alguém, mas depois a gente passa pela mesma coisa, aí a gente entende mais, a gente não joga pedra, a gente fica mais quietinho, né? A gente paga a língua demais, né? É interessante, a vida ensina. Então, quando a gente está aqui escutando esse chamado de Jesus ao perdão, não é no sentido da gente ser melhor, é o sentido de uma lei de amor muito natural. É nos libertarmos dessa sensação, desse sentimento. Porque quando a gente não perdoa, e ó que a gente está colocando aqui, a gente foi o quê? Ofendido. A gente nem está pensando na gente como ofensor. A gente pensa naquela ofensa quantas vezes? Às vezes a todo instante, a gente está lembrando do que nos fizeram. A gente está falando da pessoa. A gente está carregando conosco a pessoa. A gente está ferido e está ali cutucando a ferida para todo mundo ver que a gente foi ofendido. Se a gente entender esse chamado de Jesus, é deixar de sofrer. É olhar aquele ofensor e pensar, não, que Deus o auxilie ao arrependimento, que ele possa também, é um irmão meu, que ele possa ser feliz assim como nós, que também necessitamos o quê? Desse perdão. Nossa, o tempo está passando tão rápido, né? E aí a gente tem uma história, nós contamos na terça-feira, porque na terça-feira a gente também está nesse capítulo. É uma história que chama muito a nossa atenção, porque a gente vai ver na prática o que o perdão pode fazer. Porque a gente fica falando de perdão, falar é fácil, perdoar é difícil. Mas o que o perdão faz? É justamente esse ponto final nos sofrimentos. Então, numa casa espírita, ali o atendimento fraterno era com um único médium. As pessoas chegavam, pegavam a fichinha e passavam por aquele médium. E no dia que ele estava atendendo, chegou uma senhora, que ela era conhecida da casa, ela ajudava aquela casa financeiramente falando, ela ajudava muito aquela casa. E na cabeça dela, já que ela ajudava financeiramente, ela tinha o quê? Tinha privilégio, né? Porque chegou lá, já não tinha mais fichinha. Ela atravessou o centro, foi lá na frente, foi falar com o médium. Olha, eu trouxe uma amiga minha, estou sofrendo muito, você tem que atender ela. Ele falou, olha, minha irmã, tem uma fila. Não, mas ela está sofrendo demais. E o médium fala, não, mas todo mundo que está aqui tem as suas dores, os seus sofrimentos. Não, mas acabou a ficha. Ela falou, não. Ele fala para ela, então eu vou atender vocês. Mas, depois que eu atender a todos que chegaram primeiro. É justo, né, gente? E aí ela, então, fica ali meio emburrada com a amiga dela. Passa da meia-noite, termina os atendimentos e ele, então, vai atender essas duas senhoras. E conversando com aquela amiga em sofrimento, ela começa a chorar e fala, olha, meu filho foi assassinado. Eu estou desolada. Eu não sei o que fazer. E o médium, ele, com tanta empatia com aquela dor da senhora, ele também estava sentindo aquela dor. E fica difícil para ele falar alguma coisa. Aí vem a intuição. Dê os parabéns para ela. Na hora ele fala, gente, mas né, dá os parabéns para ela. Mas ele obedeceu e falou, olha, meus parabéns. Ela falou, como? Eu estou aqui, sofrendo, meu filho morreu, você me dá os parabéns? Aí ele fala, eu estou dando os parabéns pela mãe que você é. Porque imagina a mãe do outro. A mãe, que era um amigo que tinha assassinado o outro. Imagina essa mãe, o sofrimento, a dor. Você perdeu o seu filho, ela tem um filho preso. E aí, naquele momento, o médium percebe a presença de uma senhora e de um jovem. Era o filho dela. Então, ele ali vai passar, através da psicofonia, a mensagem. E o filho, então, fala para ela, mãe, perdoa. Não se mate, que ela queria o suicídio, não se mate. E ele conta tão emocionado que o amigo dele tirou, sim, a vida dele. Eles tinham brigado na escola por conta de uma moça.
mas que o amigo estava drogado, ele era dependente químico. Naquele momento, não era mais ele. Que ele, sim, tinha que voltar, retornar ao plano espiritual cedo. Que ele tinha que passar por aquilo. E ele lembra a mãe, aquele fatídico dia em que ele ia sair para o curso profissionalizante, quando o amigo sai do carro e atira nele. Gente, sabe o que ele vai contar para a mãe? Mãe, que honra, que alegria poder retornar à pátria espiritual da mesma forma que eu vim, nos seus braços. E essa mãe, então, ela sai dali. Ela tinha certeza que era o filho dela, porque ali, né, eles dão muitas, né, minudências das coisas. E sabendo daquilo, ela vai para casa em paz, consolada. Na outra semana, ele está, nosso médium ali, as duas senhoras, acompanhadas de uma terceira, nesse dia elas pegaram a ficha, né, aprenderam, entraram na fila bonitinho. E quando veio atender, ela falou assim, olha, eu trouxe aqui a mãe do amigo do meu filho. Ela não falou a mãe do assassino do meu filho, a mãe do amigo do meu filho. E ali aquela mãe muito angustiada fala que não foi na prisão ver o filho, não era essa a educação, e foi falando. E mais uma vez, ali é falado do perdão, para que ela conseguisse perdoar, que aquele filho na cadeia, mais do que nunca precisava o quê? Do amor de mãe. E ali ela então perdoa o filho e pelo horário, né, dando um salto, a gente vai ver alguns anos depois, uma instituição que acolhe dependentes químicos. A gente vai ter as 3 mães trabalhando ali, e aquele jovem que cumpriu a missão e se formou enfermeiro com a ajuda da mãe do amigo, a mãe daquele que teve o filho assassinado, auxiliou o assassino do seu filho a formar a enfermagem. E ele trabalha não, isso é real, trabalha na mesma instituição. O que a gente está percebendo aqui? Vai haver casos de obsessão? Perseguição? Não, porque houve o perdão. E se não fosse assim, quantas e quantas encarnações a gente percebe nas comunicações, um encarnar e desencarnar em que os ódios, as desavenças vão sendo alimentadas, até que dentro dessa lei há o arrependimento e o perdão. Então, que a gente possa reconciliar o mais depressa com os nossos adversários. Não no sentido de buscá-los, mas aqui dentro, em espírito e verdade. E que Jesus nos abençoe. Nós chegamos ao final da nossa reunião. Os passistas podem se dirigir à sala. Fabiana vai fazer a prece final. E depois da prece, quem quiser tomar passe pode fazer a fila. E lembrando que dia que tem pizza? No próximo sábado? No próximo sábado vai fazer pizza. Quem quiser encomendar, o Leone vai anotar os pedidos. Agradecemos a presença de todos vocês. Que tenham uma boa semana e até o próximo domingo. Então vamos, nesse instante, rogar ao Divino Mestre Jesus que envolva cada um de nós, encarnados, desencarnados, no Teu amor. Que possamos pensar nos irmãos a quem ofendemos nessa existência, aqueles que ofendemos e não temos a recordação nesse momento.
que nos perdoem, como o Pai nos perdoa sempre. E que possamos, de agora em diante, vigiarmos mais os pensamentos, as palavras, porque sabemos o poder tanto do pensamento quanto da palavra, Senhor, e que eles sejam edificados em sentimentos de bondade e harmonia. Que eles nos perdoem, que nós perdoemos, que o Pai abençoe-nos a todos e que nesse instante magnetize as águas aqui colocadas, aquelas que estão nos lares, e que preparem a todos nós para o tratamento do passe. Em Teu nome, Senhor, vamos todos em paz, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana de muita luz. Assim seja.